Shalom, shalom, meu povo, tudo bem? Estou eu aqui para mais uma aula da Escola de Tirano, da Escola de Preparação da Noiva. Queria lembrar vocês que nós terminamos as 4 aulas sobre o Reino de Deus, as 4 dimensões, do Reino de Deus. Relembrando para quem assistiu, e quem não assistiu, por favor, procure aqui nos vídeos e assista, porque é muito importante a gente entender sobre o assunto do reino de Deus. Jesus falou sobre o reino. A Bíblia se trata do reino. Isso é o mais importante, a gente entender não só o Evangelho. O Evangelho, ele é importantíssimo, mas ele está dentro do contexto do reino. Então nós falamos sobre o reino de Deus, o território do reino, onde será estabelecido o reino de Deus por toda a eternidade. Nós falamos sobre o grande rei, que é o nosso Senhor, que é o rei desse reino. Falamos sobre reinos sacerdotes, que são aqueles que foram chamados para reinar junto com o nosso Senhor. E falamos sobre as nações, que são os povos que serão abençoados pelo Senhor e seu povo, que são os sacerdotes, por toda a eternidade. Então, um assunto muito importante. E creio que dentro desse assunto eu quero falar um assunto muitíssimo importante, que é um assunto que eu quase não escuto as pessoas falarem, discorrerem sobre isso. Há algumas teorias, algumas teses, mas eu nunca vi, eu não vejo muito as pessoas, os pastores, os pregadores, os teólogos, discorrendo muito sobre esse assunto. Eu vou ser ousada e vou abordar essa questão das 2 testemunhas lá de Apocalipse, capítulo 11. Se você não está inteirado com esse assunto, procure se inteirar antes de ver o vídeo. Faça uma leitura, eu vou ler aqui o texto, mas você precisa se situar um pouquinho. Se você nunca se deparou com esse texto, você está perdendo tempo, tem que correr atrás, porque é um assunto muitíssimo importante para nós, a Igreja do Senhor. Então eu quero orar, pedir ao Espírito de Deus que ministre aos nossos corações. Senhor, fala conosco, prepara-nos, alerta-nos. Senhor, dilata o nosso coração, o nosso entendimento para compreendermos a excelência da Tua palavra. E que esse vídeo possa alcançar as pessoas para quem o Senhor tem um propósito. Senhor, que não hajam barreiras para esse vídeo circular, não hajam barreiras para esse vídeo chegar nas pessoas certas, mas que ele possa ir e que os Teus anjos possam cooperar conosco nesse trabalho, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, Apocalipse 11. É o texto que nos fala sobre as 2 testemunhas, que estão situados no futuro, A obra, o ministério dessas 2 testemunhas está situado no futuro, num futuro que João, na ilha de Patmos, João, o discípulo de Jesus, ele esteve desterrado na ilha de Patmos. Como desterrado significa fora da sua terra, exilado por causa do Evangelho. Ele foi colocado nessa ilha e nessa ilha o Senhor deu a revelação para ele, que é o Apocalipse. E no capítulo 11, ele teve um entendimento, ele viu 2 testemunhas que no determinado tempo irão profetizar sobre a terra. Então vamos ler. Eu estou lendo na versão Almeida revisada e atualizada. Diz assim: ordens para medir o santuário de Deus. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, isso foi dito para João, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra.
Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim. Se alguém pretende causar-lhe dano, só um momentinho, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizaram. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que o viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glórias ao Deus do céu. Passou o 2º ai, eis que sem demora vem o 3º ai. Até aí. Então, meus irmãos, aqui a gente tem contato com uma passagem das Escrituras, na visão de João, que fala sobre duas testemunhas, 2 profetas que irão testemunhar no tempo do fim, e eles irão ser usados com grande poder e autoridade a ponto de fechar os céus, de fazer chover flagelos e com autoridade sobremodo. E falarão e imputarão e falarão do pecado e falarão da necessidade de santificação. E por causa disso as pessoas os odiarão. E aqui diz que a besta que emerge do mar, que no caso é o próprio Satanás, a serpente, a antiga serpente, vai fazer guerra contra esses profetas e os matará. E eles ficarão, segundo as Escrituras, durante 3 dias e meio tirados na praça da grande cidade que se chama Sodoma e Egito, onde Jesus foi crucificado. Mas depois dos 3 dias e meio, vai ouvir uma voz do céu, eles voltarão a viver e serão arrebatados para os céus. Interessante também falar que, enquanto eles estão mortos, depois que eles foram destruídos, os povos ficarão felizes, porque esses profetas estavam tocando na ferida daquelas pessoas que não queriam se santificar, que não queriam saber de Deus, que queriam continuar vivendo afundadas nos seus pecados. Então elas ficaram aliviadas, felizes, porque esses profetas foram destruídos. Só que o Senhor tem o controle de todas as coisas e o Senhor as ressuscitou. Bom, muito se fala sobre qual é a identidade dessas testemunhas. Falam muito que pode ser Moisés e Elias, ou Enoque e Elias, ou Enoque e Moisés. Por quê? Porque se fala de Moisés, apesar de ter morrido, o corpo dele foi perdido, não se sabe onde ficou o corpo dele. Então algumas pessoas acham que talvez ele não tenha morrido e em função disso ele voltará, assim como ele apareceu no Monte da Transfiguração com Jesus, é porque ele estava vivo, e ele vai voltar à terra num determinado tempo para profetizar. Assim também como Elias e Enoque, que não experimentaram a morte de acordo com a palavra, né?
O Senhor os tomou para si. Enoque foi tomado pelo Senhor porque Enoque andou com Deus. Ele viveu num patamar tão elevado de santidade que o Senhor o tomou para si. E Elias, nós temos relatado lá no livro de 1 Reis que ele subiu numa carruagem de fogo, ele foi arrebatado em meio ao fogo. Era um grande profeta que fazia grandes sinais e maravilhas a ponto de deter a chuva ou de fazer chover e de fazer cair fogo do céu também, à semelhança desses profetas aqui relatados no livro de Apocalipse. Então, assim, as pessoas, ficam questionando, será que podem ser essas pessoas ou não? Mas eu quero apresentar para vocês uma visão diferente. E é importante falar que muitos dos tópicos que eu vou apresentar aqui, muitas das informações que eu vou apresentar aqui, foram retiradas do artigo As Duas Testemunhas do meu querido e amado amigo David Dyer. Mas é importante também mencionar que não é somente ele que tem essa visão que eu vou passar para vocês sobre essas duas testemunhas. Claro que eu compartilho da mesma visão que ele, tanto que estou aqui para mencioná-las, mas existem outras pessoas que eu sigo, que eu conheço, que eu prezo, que também têm o mesmo entendimento. É um entendimento que o Senhor, relativamente novo na história, da igreja, mas o Senhor tem trazido esse entendimento por um motivo muito, muito especial, que vai ficar claro aqui à medida que nós formos percorrendo esse artigo, esse estudo. Bom, em Apocalipse 11 está escrito que eram 2 homens, mas ao mesmo tempo fala que era um corpo. Eu vou explicar isso para vocês. Um dos itens mais significantes que sugere que algo mais do que apenas 2 homens está em vista aqui nesse texto é por causa dos versículos 8 e 9, onde a língua grega original, a palavra corpus, não essa que eu li aqui, porque eu li uma tradução diferente, que é a Almeida atualizada, revista e atualizada, mas na maioria das versões falam corpus. Só que no grego original, essa palavra aparece na forma singular, como nós lemos aqui, o seu cadáver, como se fosse de um só. Então, era a mesma coisa que a passagem queria dizer assim, os seus corpo morto, os seus corpo morto, os seus cadáver. Ou seja, é plural ou é singular? Seus está falando de plural, mas corpo ou cadáver está falando de singular. Então, são várias pessoas ou é uma pessoa só? Será que o texto cometeu um erro, gramatical? Claro que não, gente. Claro que não tem um erro gramatical. O que nós estamos vendo aqui é que essa expressão 2 homens, duas testemunhas, 2 profetas, na realidade está falando de um corpo, que é uma entidade associativa, corporativa. Assim como a palavra de Deus refere-se a uma quantidade bem grande de pessoas que são servos do Senhor, que fazem parte da igreja do Senhor, como o corpo do Senhor. O corpo do Senhor é uma expressão singular, correto? Porém, ela é formada de várias pessoas. Ela não é formada de uma pessoa só. É a pessoa de Jesus formada por uma entidade corporativa formada de várias pessoas. Então, nós entendemos pelas Escrituras que, nesse caso, é a mesma coisa. Quando ele fala que é um cadáver ou um corpo, ele está falando de uma corporação, uma entidade formada por várias pessoas. Mas aí vocês podem estranhar, mas ali não fala de uma testemunha, está falando de 2 testemunhas. Por que 2 testemunhas? Porque é necessário que essas profecias, esse espírito profético que vai tomar essas pessoas, sejam declaradas, sejam proclamadas
na terra de Israel, como a gente leu aqui na Cidade Santa, e nas nações. Então são dois grupos de pessoas que formam as duas testemunhas, um corpo e outro corpo. O corpo dos judeus e o corpo dos gentios. Haverão pessoas, profetas, vários, não é um nem dois, são vários, que formarão os corpos dessas testemunhas, que vão profetizar em Jerusalém aos judeus para que eles possam reconhecer que Jesus é o Messias e se arrepender dos seus pecados. E haverá um outro grupo espalhado pelas nações de profetas que irão proclamar que as pessoas abandonem os seus pecados, para que as pessoas se voltem a Deus, para que as pessoas tenham vida. E isso com sinais e maravilhas. Então, na realidade, o que nós cremos, meus irmãos, que Deus vai levantar, num futuro que creio que está próximo, grupos de profetas, de pessoas que se dedicam exclusivamente ao Senhor, de pessoas que têm o seu olhar voltados completamente para o Senhor, que buscam viver uma vida de intensa e profunda santidade para agradar ao Senhor, porque amam ao Senhor. E das bocas dessas pessoas sairá palavras de arrependimento, de palavras de confronto para confrontar o pecado, para confrontar a incredulidade, para que as pessoas se convertam e sejam salvas. Serão pessoas que terão as suas vidas completamente forjadas no deserto para caminharem nesse nível de entrega e de santidade. Uma coisa importante também mencionar, por que duas testemunhas? Na palavra de Deus, a gente entende, e isso está escrito em várias passagens, vocês podem anotar aí Deuteronômio 17:6, é uma delas, que fala que pela boca de duas testemunhas ou de três será morto o que houver de morrer. Ou seja, para se aplicar uma sentença de morte em uma pessoa que cometeu um grande delito, precisaria haver pelo menos duas testemunhas para testificar que aquela pessoa cometeu aquele pecado. E essa expressão a gente encontra em várias passagens da Bíblia. Por isso, são duas testemunhas. Uma testemunha para os judeus e uma testemunha para os gentios, para testificar dos pecados das pessoas, dos homens, para falar, olha, nós somos testemunhas de que os homens não têm servido, não têm adorado ao Senhor, que os homens estão afundados nos seus pecados, na lama do pecado. Mas nós erguemos as nossas vozes para declarar que se você se arrepender dos seus pecados, você será salvo, você terá libertação, você será curado, você obterá a coroa da vida. Vocês entendem isso? Por que é importante serem duas testemunhas? Vamos avançando. Uma outra coisa interessante no texto, que nos leva a entender que são um grupo de pessoas, é a expressão que nós temos no texto falando que a besta fez guerra. Aqui, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Quando eles estiverem, no versículo 7, concluído o testemunho que devem dar, então concluíram o testemunho, deram testemunho, acabaram a obra, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas, ou pelejará contra elas e as vencerá e matará. Então a minha pergunta é, você acha que Satanás precisa fazer guerra contra apenas duas pessoas? Ele simplesmente poderia matá-las. São duas pessoas. Mas quando fala que fez guerra, pelejou, lutou contra essas testemunhas, é porque são muitas. Então precisou haver uma guerra. Satanás, com os seus
súditos, perseguiu esse grupo de testemunhas. Foi uma guerra, e no final da guerra, as pessoas foram mortas. A palavra guerra, que está no texto grego, é polemos. Essa palavra significa um envolvimento prolongado, estendendo-se por um período de tempo considerável, envolvendo muitas batalhas. Então, assim, não é algo instantâneo. Você vai lá e faz guerra, mata. Não, são guerras, uma sucessão de guerras e de batalhas que vão acontecer, que culminarão com a morte dessas testemunhas. E aí a gente está falando de quê? De perseguição, de tribulação. Se você acha que os servos de Deus não podem passar por isso, vocês estão enganados. Porque primeiro que a palavra testemunha vem do grego martíria, que quer dizer mártir. Testemunhar de Cristo significa ser martirizado por amor a Cristo. Então é uma honra ser contado com aqueles que entregam as suas vidas por amor ao Senhor. Vamos continuar. No livro do profeta Daniel, que tem muita conexão, né, com Apocalipse, no capítulo 7, versículo 21, ele diz que um pequeno chifre que simboliza aqui o próprio Satanás, o homem do pecado, o anticristo, fará guerra aos santos e prevalecerá contra eles. Você entende como está linkado ao que está escrito em Apocalipse? Daniel está falando de um futuro quando o anticristo vai se levantar e fará guerra contra os santos. E nós lemos aqui o que em Apocalipse? Que a besta vai se levantar do mar e fará guerra contra as testemunhas. Então, e aqui Daniel ele fala contra os santos, ou seja, são várias pessoas, contra o povo de Deus, os cristãos, aqueles que têm a marca do Senhor, que creem no Senhor. É importante mencionar que as testemunhas que vão profetizar em Jerusalém para os judeus, eles serão crentes no Senhor Jesus. Eles serão provavelmente judeus que se renderam a Jesus, que reconheceram que Jesus é o Senhor. Ou seja, eles fazem parte do corpo de Cristo, eles são chamados de santos do Senhor, separados por Deus para essa grande obra. Vocês estão entendendo o que nos aguarda? E aí você vê que no texto fala da grande festa que fizeram em todo o povo, tribo, raça e nação, por causa da morte dessas pessoas. Você acha que mundialmente as pessoas iriam fazer uma festa, festejar e se presentear umas às outras porque apenas 2 pessoas morreram lá em Jerusalém? Não, meus irmãos. Eles vão festejar porque eles vão ver em toda a terra uma grande matança de pessoas, de servos do Senhor. E eles vão ficar aliviados porque os seus pecados não serão levados mais em conta, achando eles. Então, a gente entende que será um acontecimento a nível mundial, como diz a palavra, em toda a terra. Não será só em um lugar. Se fossem apenas 2 pessoas, eles estariam presos geograficamente em algum lugar. Eles não poderiam percorrer, não teria condições deles percorrerem toda a Terra, todo o planeta Terra, em 3 anos e meio, que é o tempo que se fala aqui, 1.260 dias ou 3 anos e meio, que a gente entende que é a última parte da semana de anos, né? Os 7 anos que Daniel nos falou, onde durante os 3 anos e meio iniciais o anticristo fará um acordo com os judeus e promoverá uma falsa paz. Mas quando chegar no término desses 3 anos e meio, na metade dessa semana de anos, de 7 anos, ele vai revelar quem ele é e aí vai começar a perseguição. É aí que entra em cena as 2 testemunhas. Elas vão profetizar durante a segunda metade
da tribulação, ou seja, durante 3 anos e meio. Será um período de extrema violência, de grande perseguição, de grande tribulação para os servos de Deus e para os judeus. Amém. Uma coisa muito, muito importante de ser mencionada aqui, meus irmãos, é que no livro do profeta Joel, que a gente cita muito, né, falando sobre o grande avivamento que virá, lá em Joel capítulo 2, do 28 ao 32, nós vemos que haverá um grande derramar do Espírito nos últimos tempos, antes do retorno do Senhor. Aqui está claramente afirmado que nos últimos dias já haverá uma unção espiritual poderosa derramada sobre todos os servos do Senhor. Essa unção sobrenatural é dada com um propósito declarado para que eles possam profetizar. Vocês estão entendendo? Essa profecia de Joel falando sobre os últimos dias, que será o último derramamento do Espírito. O primeiro aconteceu lá em Atos, quando desceu o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e o segundo derramar acontecerá um pouco antes do retorno de Jesus, para preparar os servos para profetizar. Não é o que as 2 testemunhas farão? 2 testemunhas, entendendo que são 2 grupos de corpos do Senhor espalhados sobre a terra, que testemunharão e que profetizarão sobre a terra. Enquanto o apóstolo Pedro cita essa passagem em referência à experiência dos primeiros discípulos no dia de Pentecostes, o contexto da passagem em Joel fala sobre os últimos dias, porque ele diz: o sol se tornará em escuridão e a lua em sangue antes do grande e terrível dia do Senhor. Isso não soa como algo que aconteceu lá em Atos. A lua não se converteu em sangue, né? O sol não se tornou em escuridão. Isso é algo que vai preceder o retorno do Senhor. Só que antes do retorno do Senhor, como diz o texto, o Senhor derramará de uma unção poderosa, maravilhosa, que dará capacitação para que essas profecias saiam da boca desses amados servos mártires do Senhor. Nós lemos lá em Apocalipse 11:13. Darei poder às minhas 2 testemunhas e ali profetizarão. A gente vê claramente essa conexão entre os textos de Daniel, de Apocalipse e do profeta Joel, que profetizou também sobre o fim dos tempos. Outra coisa maravilhosa que a gente pode mencionar aqui, tá acabando o tempo, eu vou ter que interromper e fazer um segundo vídeo, porque meu celular está com pouca memória. A segunda, algo importante de se mencionar, é sobre a vinda de Elias. Eu acho até que eu vou deixar para um segundo vídeo, antes que interrompa assim. Então, assim, você que já entendeu até agora sobre os termos que foram escritos, sobre os termos no grego, sobre as profecias de Daniel, as profecias de Joel, que você já conseguiu entender, receber no seu espírito que haverão grupos de pessoas, uma companhia de servos do Senhor, de profetas do Senhor, separados no último tempo para preparar a terra e o coração das pessoas para receber o Messias. Isso é importante, mas assim, tem algumas coisas a mais que são importantíssimas falar e que eu pretendo falar com vocês no segundo vídeo. Por favor, não deixem de ver a conclusão. Amém? Shalom, shalom.